amores, tudo bom? Espero muito que sim, porque acabei de tirar tiro ótimo. Amores, antes de tudo, me siga no Instagram. Meu preferido, S2. Muito obrigada pelos 80 seguidores de coração mesmo, eu amo vocês. E vão curtir essas fotinhas aqui embaixo. Bom, amores, acontece que eu postei essa fotinha aqui no meu Instagram. Agradecendo pelos 80 seguidores. Muitas pessoas me perguntaram como eu fiz esse edit, muitas mesmo. Então eu decidi como fazer fazer um vídeo ensinando pra vocês. Vamos fazer edit para o seu Instagram. Então, vamos lá pro vídeo. Bom, amores, primeiro vocês vão entrar no seu Pinterest, que vai ser entrando aqui, ok? Ao você entrar, vocês vão estar pesquisando por vocês querem. No meu caso, é meninas coreanas. Então, eu já vou estar clicando nessa fotinha aqui. Porque embaixo vai ter várias sugestões de fotinhas super Tumblr, ok? Bom, amores, a foto escolhida foi essa. Agora eu vou estar salvando e baixar a imagem. Agora vocês vão estar utilizando o aplicativo Eraser. E aqui eu vou estar selecionando a fotinha. Aí entrando aqui, vocês vão recortar a foto. Aí vocês vão estar apertando aqui em Done. Eu vou estar apagando o fundo da foto no coisa manual. Bom, amores, vai demorar um pouquinho, então quando eu terminar de apagar a foto, eu volto com vocês. Bom, amores, eu terminei de recortar a foto. Foi super rapidinho. E agora vocês apertam aqui. Bom, amores, agora vocês vão apertar aqui em Salve pra salvar sua fotinha, ok? E vai estar carregando aqui. E vocês apertam aqui, ó, nesse negocinho. Agora é a hora de vocês usarem o PixArt. Aí vocês vão estar apertando nesse maisinho aqui. Aí vocês vão aqui em fundo coloridos. E eu vou estar pegando uma fotinha que combine, ok? Eu vou estar pegando esse fundo preto aqui. Aí eu vou estar indo pro lado, ok? E vou estar vindo em pincéis. Aí eu vou estar apertando nesse brilho aqui. E vou estar passando aqui, ok, ó. Vou estar passando aqui em todo o fundo preto. Não vou passar muito, porém também não vou passar pouco, ok? Aí eu vou estar apertando aqui, ok? Aí vocês apertam aqui em adicionar a foto. Aí vocês vão estar selecionando e vão vir aqui em borda, tá bom? Eu vou estar arrumando a quantidade, eu vou deixar bem pouquinho, vou deixar no último, vou deixar desse jeitinho aqui. Aí eu vou estar apertando aqui e vou estar salvando a foto. E agora nós vamos estar utilizando o ponto. Aí vocês apertam aqui, ok? Aí eu vou apertar aqui, ok? Eu vou estar selecionando os emojis que combine. Eu venho em fonte, minha fonte e aperto aqui e seleciono esse. Aí selecionei esses emojis aqui e eu vou estar salvando. Vocês vão entrar no PixArt, vão estar selecionando a fotinha. Aí vocês vão vir texto. Aí, gente, eu vou apertar aqui quer dizer, vocês tiram print do seu Instagram e vem aqui em recortar. Aí vocês recortam aqui essa parte aqui, ó, deixa desse jeitinho aqui. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Aí vocês salvam. Aí vocês vão, tipo, arrumar aqui e tal. Ó, aí vai ficar desse jeitinho aqui, super bonitinho. Aí vocês ajustam certinho aqui e apertam aqui, ó. Vocês vão em ferramentas e apertam recortar. Aí vocês vão e recortam aqui e deixa a fotinha desse jeito. E agora é só vocês apertarem aqui pra salvar. Aperta aqui em galeria pra salvar na galeria. E apertou aqui e foi salvo na galeria. Aí depois é só vocês apertarem aqui e postarem a fotinha. Só que no caso, eu não vou postar porque eu já fiz o meu, né? Esse daqui eu só fiz pra mostrar o vídeo e ficou desse jeitinho, esse daqui. E o outro também ficou daquele jeitinho, eu só postei. Eu não vou postar, só mostrei pra ensinando pra vocês, ok? Então, amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like para ajudar o canal. E deixe nos comentários as sugestões de vídeo, se você gostou ou não do canal, do vídeo. Então, tchau, beijos!